Você já sentiu o peso de uma batalha que parece grande demais para vencer? Deus está sussurrando: deixe isso comigo. Na vida, há momentos em que nos deparamos com batalhas que nunca esperamos. Uma traição que corta profundamente, uma crise financeira que nos deixa impotentes, uma doença que abala os alicerces da nossa fé. Nesses momentos, somos tentados a tomar as rédeas da situação. Queremos lutar, queremos consertar, queremos provar nossa força. Mas a Bíblia nos lembra, repetidamente, que essas batalhas não são nossas para lutar. Elas pertencem ao Senhor. Antes de começar, deixa um nos comentários se você crê que Deus luta suas batalhas. Curte e se inscreve para mais. As batalhas pertencem ao Senhor. Os israelitas estavam à beira do Mar Vermelho, com o exército de Faraó se aproximando por trás. Eles não tinham armas, nem estratégia, nem saída. O medo dominou seus corações enquanto olhavam para o inimigo que avançava, percebendo que com suas próprias forças eram impotentes. Mas então vieram as palavras de Moisés: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14:13. Essa é a mesma promessa que Deus faz a você hoje. Ele diz para você parar de lutar batalhas que nunca foram destinadas a você. Ele diz para confiar nele, para permanecer firme e permitir que ele faça o que só ele pode fazer. O inimigo pode estar se aproximando, a situação pode parecer impossível, mas o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que luta por você agora. Quando Davi enfrentou Golias, ele não era o mais forte, não era o mais alto e certamente não era o guerreiro mais experiente, mas ele entendia algo que os outros haviam esquecido. A batalha não era dele, era de Deus. Os soldados de Israel tremiam de medo, mas Davi permaneceu firme, não por causa de sua própria habilidade, mas porque sabia que Deus o livraria. Ele declarou: a batalha é do Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. 1 Samuel 17:47. Muitos de nós estão tentando lutar contra Golias com nossas próprias forças. Tentamos superar o medo, a rejeição, a ansiedade e a injustiça com nosso poder limitado. E quando fazemos isso, ficamos exaustos, perdemos a esperança, ficamos desanimados, porque o fardo é pesado demais. Mas Deus nunca nos pediu para carregar isso sozinhos. Ele nunca nos disse para confiar em nossa própria sabedoria, nossos próprios recursos ou nossa própria força. Ele simplesmente nos disse para confiar nele. O problema é que gostamos de estar no controle. Queremos ver o resultado, queremos saber como e quando Deus agirá. Mas a fé é sobre rendição. É sobre recuar e permitir que Deus se mova em seu caminho, em seu tempo. O inimigo quer que acreditemos que, se não estivermos lutando, estamos perdendo. Mas a verdade é que quando entregamos a batalha a Deus, a entregamos àquele que nunca foi derrotado. Há uma paz que vem quando realmente acreditamos que a batalha pertence ao Senhor. Isso não significa que não fazemos nada. Significa que oramos em vez de entrar em pânico, que adoramos em vez de nos preocupar, que confiamos em vez de tremer. E ao fazermos isso, encontramos força, não em nossa própria habilidade, mas no poder inabalável do nosso Deus. Josafá, o rei de Judá, enfrentou um exército inimigo avassalador. Por toda a razão humana, não havia como ele vencer. Mas, em vez de fugir, em vez de tentar elaborar um plano, ele se voltou para Deus. Ele jejuou, orou e declarou ao seu povo: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede o livramento do Senhor. 2 Crônicas 20:17. E enquanto começavam a entoar louvores a Deus, seus inimigos se voltaram uns contra os outros, e a vitória
veio sem que eles precisassem erguer uma única espada. Esse mesmo Deus está lutando por você hoje. Você pode se sentir cercado, em desvantagem e exausto. Mas a batalha não é sua, é dele. A fé na espera e na justiça de Deus. Não há nada mais difícil para o coração humano do que esperar. Vivemos em um mundo que se move rápido, que exige resultados instantâneos. Queremos respostas agora. Queremos justiça agora. Queremos nossas orações atendidas agora. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, quando o avanço que ansiamos é adiado, começamos a duvidar. Nos perguntamos se Deus nos esqueceu, se Ele ignorou nossa dor, se Ele sequer nos ouve. Mas a Bíblia nos diz algo diferente. Ela nos lembra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não o entendemos. Gostou da mensagem? Comenta amém e compartilha com quem precisa. Não sai. O final tem uma surpresa. Abraão recebeu uma promessa. Ele seria o pai de muitas nações. Mas anos se passaram e nada aconteceu. Ele e Sara envelheceram e a possibilidade de terem um filho parecia impossível. Eles esperaram e esperaram, mas nenhum filho veio. Em sua frustração, tentaram tomar as rédeas da situação. Pensaram que talvez Deus precisasse da ajuda deles, que talvez Ele tivesse esquecido, que talvez precisassem criar sua própria solução. Mas Deus nunca estava atrasado. Ele nunca estava fora do cronograma. Ele tinha um tempo designado. E quando esse tempo chegou, Sara deu à luz Isaque, exatamente como Deus havia prometido. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Gênesis 18:10. Nós não somos diferentes. Quando não vemos resultados, começamos a questionar se Deus realmente está trabalhando. Tentamos forçar as coisas, fazer as coisas acontecerem com nossa própria força. Mas, quando nos apressamos à frente de Deus, criamos mais problemas do que soluções. Saímos da vontade dele e acabamos com fardos que nunca fomos destinados a carregar. Mas quando confiamos em seu tempo, descobrimos que seu plano é sempre melhor do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. José recebeu um sonho de que um dia seria um líder. Mas em vez de sucesso imediato, ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, acusado falsamente e jogado na prisão por anos. Parecia que a promessa que Deus lhe dera nunca se cumpriria. Mas o que José não podia ver era que Deus o estava preparando. Cada provação, cada revés, cada atraso fazia parte de um plano maior. E quando o tempo certo chegou, José foi levado da prisão ao palácio em um único dia. E Faraó disse a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41:41. Se ele tivesse desistido, se tivesse perdido a fé, teria perdido o destino incrível que Deus havia preparado para ele. Há uma razão pela qual a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Há um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para esperar e um tempo para o avanço. Um tempo em que Deus parece silencioso e um tempo em que seu poder é revelado. Mas só porque não vemos nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Quando Lázaro adoeceu, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, esperando que ele viesse imediatamente. Mas Jesus demorou. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Parecia tarde demais. As pessoas lamentavam, acreditando que se Jesus tivesse vindo antes, o irmão delas ainda estaria vivo. Mas o que não perceberam era que Jesus tinha um plano maior. Ele não ia apenas curar Lázaro, ele ia ressuscitá-lo dos mortos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. O que parecia um atraso era, na verdade, uma preparação para um milagre maior.
Os atrasos de Deus não são negações. O que parece um revés é frequentemente uma preparação para algo maior do que podemos imaginar. A justiça de Deus. Há algo no coração humano que clama por justiça. Quando somos injustiçados, traídos, quando mentem sobre nós, nos maltratam ou se aproveitam de nós, nosso primeiro instinto é revidar. Queremos nos defender, queremos corrigir o erro, queremos que aqueles que nos feriram sintam a mesma dor que nos infligiram. Mas a Bíblia nos dá um comando diferente. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12 e 19. Isso não é um comando fácil de seguir. Tudo em nós quer responder, quer consertar as coisas à nossa maneira. Não gostamos de esperar por justiça, queremos vê-la agora. Mas Deus nos diz para recuar, para deixar ir e confiar que Ele cuidará disso. Isso não significa que as injustiças contra nós não importam. Não significa que ignoramos a injustiça. Significa que confiamos naquele que vê tudo, que conhece os corações dos homens e que julgará com perfeita justiça. Ei, você aí! Deixa um like se está pronto para confiar em Deus. Se inscreve e assiste até o fim para uma revelação incrível. Olhe para a vida de José. Seus irmãos o traíram, o venderam como escravo e o deixaram para morrer. Ele tinha todos os motivos para guardar rancor, para buscar vingança, quando finalmente alcançou o poder no Egito. Mas José entendeu algo profundo. O que seus irmãos intentaram para o mal, Deus usou para o bem. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, Deus, porém, o intentou para o bem. Gênesis 50 e 20. Ele não precisou tomar as rédeas porque sabia que Deus estava no controle. Quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele teve mais de uma oportunidade de matá-lo e tomar o trono que Deus já havia prometido a ele. Seus homens até o encorajaram a fazê-lo, dizendo que era o momento perfeito. Mas Davi recusou. Ele sabia que a vingança não era dele para tomar. Ele entendeu que cabia a Deus trazer justiça, não a ele. E porque esperou, porque confiou no tempo de Deus, ele se tornou rei, de uma maneira que ninguém poderia negar que fora ordenada pelo Senhor. O próprio Jesus modelou isso melhor do que ninguém. Ele foi falsamente acusado, zombado, espancado e pregado na cruz. A qualquer momento, ele poderia ter chamado legiões de anjos para destruir aqueles que o opunham. Mas, em vez disso, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se alguém tinha o direito de buscar vingança, era Jesus. E, no entanto, ele deixou o julgamento nas mãos do Pai. É isso que Deus nos pede. Ele vê toda a injustiça, sabe de toda a mentira dita sobre você, conhece cada pessoa que o traiu e promete que cuidará disso. Pode não acontecer da maneira que você espera, pode não ser tão rápido quanto você deseja, mas Deus é um juiz justo e Ele não deixará o mal impune. Quando guardamos vingança, envenenamos nossos corações. Isso nos enche de amargura, raiva e ressentimento. E quanto mais seguramos isso, mais isso nos controla. Mas quando o liberamos para Deus, quando confiamos verdadeiramente que Ele lutará por nós, encontramos liberdade, encontramos paz. Percebemos que nenhum inimigo, nenhuma traição, nenhuma injustiça é maior que nosso Deus. Haverá sempre pessoas que nos prejudicam, situações que parecem injustas, mas nosso trabalho não é lutar com raiva. Nosso trabalho é amar, perdoar e confiar que Deus cuidará do resto. Ele nunca falhou. Ele nunca ignorou um único ato de injustiça e, em seu tempo perfeito, Ele fará todas as coisas certas. Batalhas espirituais e as armas de Deus. Há batalhas na vida que não podem ser lutadas com força humana. Há lutas que nenhum dinheiro, poder
ou influência pode superar. Essas são as batalhas do espírito, a guerra invisível que acontece ao nosso redor todos os dias. A Bíblia deixa isso claro, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. As lutas que você enfrenta, o medo, a ansiedade, a tentação, a opressão, não são apenas circunstâncias físicas, são batalhas espirituais. E batalhas espirituais requerem armas espirituais. Muitas vezes, tentamos lutar essas batalhas com nossa própria força. Quando nos sentimos atacados, revidamos com raiva. Quando estamos com medo, tentamos controlar tudo ao nosso redor. Quando estamos desanimados, buscamos conforto em pessoas ou coisas que nunca podem nos satisfazer verdadeiramente, mas nenhuma dessas são as armas que Deus nos deu. Quer mais inspiração? Comenta 2. Se inscreve no canal e não perde o final. Tem algo especial para você? Não somos chamados a lutar com nossos punhos, com nossas palavras ou com nossas emoções. Somos chamados a lutar com a armadura de Deus. A Bíblia fala dessa armadura em Efésios 6. Ela nos diz para cingir-nos com o cinto da verdade, porque o inimigo é mentiroso. E somente a verdade de Deus pode nos libertar. Diz-nos para usar a couraça da justiça, porque o pecado abre a porta para os ataques do inimigo, mas a justiça protege nossos corações. Diz-nos para calçar os pés com o evangelho da paz, porque no meio do caos precisamos do firme fundamento da palavra de Deus. Diz-nos para tomar o escudo da fé, porque o inimigo lançará dardos inflamados de dúvida, medo e desânimo, e a fé é o que os extingue. Diz-nos para usar o capacete da salvação, porque nossas mentes são o campo de batalha. E, se o inimigo pode controlar nossos pensamentos, ele pode controlar nossas vidas. E, finalmente, diz-nos para tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva que temos contra o inimigo. O próprio Jesus demonstrou o poder das armas espirituais quando foi tentado no deserto. Após jejuar por 40 dias, o diabo veio até ele com mentiras e tentações. Ele tentou manipular as Escrituras, tentou oferecer a Jesus poder e glória em troca de compromisso. Mas Jesus não discutiu, não revidou com sua própria força. Ele simplesmente disse: "Está escrito", e usou a palavra de Deus para silenciar o inimigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Se o Filho de Deus confiou nas Escrituras para lutar suas batalhas, quanto mais precisamos fazer o mesmo? A oração é outra arma poderosa na guerra espiritual. Quando oramos, não estamos apenas falando ao vento, estamos invocando o poder do céu para intervir em nossa situação. Quando a igreja primitiva enfrentou perseguição, eles não revidaram com protestos ou rebelião. Eles se ajoelharam e oraram, e o poder de Deus sacudiu os alicerces dos lugares onde estavam reunidos. O jejum é ainda outra arma, uma maneira de nos humilharmos diante de Deus e declararmos que precisamos de sua força mais do que de sustento físico. Quando Daniel jejuou, Deus lhe deu revelação divina. Quando Esther jejuou, uma nação inteira foi salva. Quando Jesus falou de certos tipos de opressão demoníaca, ele disse: "Esta casta não sai senão com oração e jejum." Mateus 17:21. A adoração também é uma arma nas batalhas espirituais. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, espancados e acorrentados, eles não reclamaram, não desistiram. Eles começaram a entoar louvores a Deus e, enquanto adoravam, as portas da prisão se abriram. A adoração muda a atmosfera, convida a presença de Deus para a batalha. E onde Deus está, o inimigo não pode permanecer.
Todos os dias, estamos em uma batalha, quer percebamos ou não. O inimigo tentará distraí-lo, desanimá-lo, tentá-lo e enfraquecer sua fé. Mas Deus lhe deu tudo o que você precisa para permanecer firme. As armas deste mundo não vencerão uma guerra espiritual, mas as armas de Deus são poderosas para derrubar fortalezas, quebrar cadeias e trazer vitória. Quando você veste a armadura completa de Deus, quando luta com as armas da oração, das Escrituras, do jejum e da adoração, nenhum poder das trevas pode vencê-lo. A batalha é real, mas o poder de Deus também é, e Ele já lhe deu tudo o que você precisa para permanecer. Antes de tudo, curte se Deus já venceu uma batalha por você. Comenta a fé e fica até o fim para uma surpresa. Deus vê tudo. Nada está escondido de Deus, nem um único pensamento, nem um único motivo, nem uma única ação. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele sabe o que ninguém mais sabe. As pessoas podem esconder seus pecados do mundo, podem encobrir suas transgressões, podem viver vidas duplas, mas não podem se esconder de Deus. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. E não há lugar secreto onde os olhos de Deus não alcancem, nenhum motivo oculto que ele não entenda. Quando Agar foi expulsa para o deserto, abandonada e sem esperança, ela pensou que estava sozinha, mas Deus a viu. Ele ouviu seus clamores, apareceu a ela e fez uma promessa. Em resposta, ela o chamou de El-Roi, o Deus que me vê, e deu à fonte o nome de Ber-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e Berede. Gênesis 16:14. Naquele momento ela percebeu que nunca esteve invisível para Deus. Não importa o quão esquecida ou maltratada se sentisse, esse mesmo Deus vê você hoje. Ele vê sua dor, suas lutas, suas batalhas silenciosas. Você nunca está sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende. Há também outro lado dessa verdade. Assim como Deus vê o sofrimento dos inocentes, Ele também vê a maldade do mundo. Ele vê a injustiça, a crueldade, os pecados ocultos que ninguém mais conhece. Nada escapa ao seu olhar. Quando Caim matou seu irmão Abel, ele pensou que ninguém tinha visto. Ele enterrou o corpo e se afastou. Mas Deus falou e disse: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde o solo. Gênesis 4:10. O mundo pode ter ficado em silêncio, mas Deus viu. As pessoas podem pensar que estão escapando do pecado, podem enganar os outros, podem cobrir seus rastros, podem até acreditar que porque o julgamento ainda não veio, ele nunca virá. Mas Deus é paciente, não cego. Ele é misericordioso, mas também é justo. Ele dá às pessoas tempo para se arrependerem, mas chegará o dia em que tudo será trazido à luz. A Bíblia diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. Nada é esquecido, toda a ação será contabilizada. Nos dias de Noé, o mundo estava cheio de violência e corrupção. As pessoas viviam como se Deus não visse, como se pudessem fazer o que quisessem sem consequências. Mas Deus viu tudo, e, em seu tempo perfeito, Ele enviou juízo sobre a terra. No entanto, mesmo no juízo, houve misericórdia. Ele providenciou uma arca, um caminho de salvação para aqueles que crescem. Na vida de José, ele foi falsamente acusado e jogado na prisão por algo que não fez. Do lado de fora, parecia que a injustiça havia vencido, mas Deus viu. Deus conhecia a verdade. E em seu tempo perfeito, ele tirou José da prisão e o colocou em uma posição de honra. Quando somos maltratados, quando somos falsamente acusados, quando somos traídos, não precisamos buscar vingança. Deus vê tudo, e Ele é aquele que faz as coisas certas. Jesus falou disso quando advertiu contra a hipocrisia. Ele disse aos fariseus que eles eram como sepulcros caiados,
limpos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. As pessoas viam seus atos religiosos, sua santidade exterior, mas Deus via seus corações. Ele vê além das aparências, sabe o que é real e o que é falso. Ele não se impressiona com religião exterior se o coração está longe dele. Para aqueles que estão cansados, que se perguntam se alguém vê sua dor, que sentem que a justiça nunca virá, Deus vê. Para aqueles que pensam que podem pecar sem consequências, que podem enganar o mundo, Deus vê. Ele não está distante, ele não está alheio. Ele está observando, ele está trabalhando. E, em seu tempo perfeito, ele trará tudo à luz. A fé testada pelo fogo. Fé não é apenas acreditar quando as coisas são fáceis. Fé não é apenas confiar em Deus quando tudo está bem. A verdadeira fé é testada no fogo. É refinada por meio de provações, fortalecida por meio de adversidades e provada diante da oposição. A Bíblia nos diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. O mundo tremerá, as circunstâncias mudarão, as tempestades virão, mas aqueles que permanecem firmes na fé não serão abalados. Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram o rei mais poderoso da terra, ameaçados com a morte em uma fornalha ardente se não se curvassem a um ídolo. Eles tinham todos os motivos para ceder. Poderiam ter justificado dizendo: Deus conhece nossos corações. Ou, vamos nos curvar por fora, mas não por dentro. Mas eles recusaram. Declararam: o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha ardente e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Daniel 3:17 a 18. Isso é fé. Fé que diz: Deus pode me livrar, mas mesmo que ele não o faça, ainda confiarei nele. Eles foram jogados no fogo, mas o fogo não os consumiu, porque Deus estava com eles. Daniel enfrentou o mesmo teste. Uma lei foi aprovada, proibindo orar a qualquer deus, exceto o rei. Foi projetada para prendê-lo, para forçá-lo a ceder. Mas Daniel não vacilou. Ele não orou em segredo, não escondeu sua fé. Ele foi à sua janela, como sempre fazia, e orou 3 vezes ao dia. Ele foi jogado na cova dos leões, mas os leões não puderam tocá-lo, porque Deus fechou suas bocas. Ele permaneceu firme e Deus honrou sua fé. Fé não é sobre ver. Fé é crer antes que o milagre aconteça. Quando Pedro andou sobre as águas, ele fez o impossível enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas, no momento em que olhou para o vento e as ondas, no momento em que focou na tempestade em vez do Salvador, ele começou a afundar. É isso que acontece quando deixamos o medo superar nossa fé. As tempestades da vida virão, o inimigo tentará nos fazer duvidar, nos fazer temer, abalar nossa confiança nas promessas de Deus. Mas, se mantivermos nossos olhos em Jesus, se nos apegarmos à sua palavra, permaneceremos firmes. Os primeiros cristãos foram perseguidos, presos, espancados e até mortos por sua crença em Cristo. Eles poderiam ter negado a Ele para salvar suas vidas, mas sabiam que este mundo não era seu lar. Sabiam que a fidelidade a Deus era mais importante do que a aprovação dos homens. Estevão, o primeiro mártir, pregou o evangelho com ousadia, mesmo enquanto seus inimigos pegavam pedras para matá-lo. E enquanto morria, ele viu o céu se abrir, e Jesus, de pé, à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Atos 7, 56. Ele permaneceu firme até o fim, e o céu o acolheu de braços abertos. Fé
não é um sentimento? Os sentimentos mudam. Fé é enraizada na verdade imutável da palavra de Deus. Quando tudo ao nosso redor é incerto, quando a vida não faz sentido, a fé diz: confiarei em Deus de qualquer maneira. A fé diz: posso não entender, mas creio que Deus está no controle. A fé diz: não serei abalado pelo que vejo, porque sei que meu Deus é fiel. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. Cada ano que passava tornava isso mais impossível. Mas a Bíblia diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:20. Mesmo quando as circunstâncias pareciam sem esperança, ele acreditou. Mesmo quando não havia sinal da promessa, ele confiou. E porque permaneceu firme, ele viu o cumprimento da palavra de Deus. Sempre haverá oposição à fé. Sempre haverá provações que nos testam, desafios que tentam nos abalar. Mas a fé é nossa âncora. É o que nos mantém de pé quando tudo mais está desmoronando. O inimigo quer que você desista, quer que você duvide, quer que você perca o ânimo. Mas se você se mantiver firme, se permanecer forte, verá a bondade de Deus. Fé não é apenas para os dias bons. É para os dias mais difíceis, as noites mais escuras, os momentos em que nada faz sentido. E nesses momentos, Deus ainda é fiel. A vitória de Deus. Desde o início dos tempos, nunca houve uma batalha que Deus tenha perdido. Nunca houve um momento em que ele foi superado, derrotado ou pego desprevenido. Ele não é apenas um Deus que às vezes vence, ele é um Deus que sempre vence. Nenhuma força no céu ou na terra pode resistir a ele. Nenhuma arma forjada contra seu povo pode prosperar. Nenhum plano do inimigo pode derrubar seus propósitos. A Bíblia declara: o Senhor é guerreiro, Senhor é o seu nome. Êxodo 15:3. Ele nunca conheceu a derrota e nunca conhecerá. A história da humanidade é a história da vitória de Deus. Quando Faraó escravizou o povo de Deus e se recusou a libertá-los, parecia que o mal havia vencido. O exército de Faraó era forte. Seu reino era poderoso e os israelitas não passavam de escravos oprimidos. Mas Deus já havia decidido o resultado. Ele enviou pragas, abriu o Mar Vermelho e afogou o exército de Faraó nas águas. O que parecia uma situação impossível não era nada para Deus. Ele sempre vence. Quando Golias enfrentou os exércitos de Israel, ele os zombou, os provocou e desafiou o Deus vivo. Os soldados tremiam de medo, ninguém ousava enfrentá-lo, até que um jovem pastor entrou no campo de batalha. Davi não tinha a força de um guerreiro, não usava a armadura de um soldado, mas tinha algo muito maior: fé no Deus que nunca perde. Com uma pedra, Golias caiu. A batalha pertencia ao Senhor e a vitória já estava decidida. Vez após vez, o povo de Deus enfrentou probabilidades esmagadoras, batalhas impossíveis, inimigos que pareciam fortes demais. Mas o resultado nunca mudou. As muralhas de Jericó caíram, não pela força de Israel, mas pelo poder de Deus. Os midianitas foram derrotados pelo pequeno exército de Gideão, de 300 homens, não por sua habilidade, mas pela mão do Senhor. Elias ficou sozinho contra os profetas de Baal, e o fogo caiu do céu. Em cada batalha, em cada desafio, o poder de Deus foi revelado e sua vitória foi absoluta. Mesmo quando parecia que o mal havia vencido, Deus ainda estava no controle. Quando Jesus foi preso, espancado e pregado na cruz, seus inimigos se regozijaram. Os líderes religiosos pensaram que o haviam silenciado. Os soldados romanos o zombaram. Seus seguidores estavam devastados, acreditando que tudo estava perdido. Mas eles não entenderam que a cruz não era uma derrota, era a maior vitória da história. O pecado foi derrotado, a morte foi vencida,
O túmulo não pôde contê-lo. No terceiro dia, ele ressuscitou, provando de uma vez por todas que nada nem ninguém pode resistir ao poder de Deus. E havendo ele ressuscitado ao terceiro dia, conforme as Escrituras, 1 Coríntios 15:4. O mesmo Deus que venceu todas as batalhas no passado, ainda está vencendo batalhas hoje. Não importa quão sombrio o mundo se torne, não importa quão forte o inimigo pareça, não importa quão impossível a situação pareça, Deus não está abalado. Ele não está intimidado. Ele não está lutando para assumir o controle. Ele reina supremo e sua vitória é certa. Há momentos em que parece que o inimigo está vencendo, momentos em que o mal parece prevalecer, quando a injustiça parece ter a vantagem, quando parece que Deus está em silêncio. Mas só porque você não vê a vitória, ainda não significa que ela não está chegando. Quando Jesus estava no túmulo, os discípulos pensaram que tudo estava acabado. Mas o que eles não percebiam era que o domingo estava chegando. O inimigo tentará convencê-lo de que suas lutas o derrotarão, que suas batalhas o quebrarão, que sua situação é sem esperança. Mas ele é um mentiroso. Ele já foi derrotado. Seu poder já foi tirado. Deus sempre vence. E se você está do lado dele, isso significa que você também não será derrotado. Não importa o que venha contra você, não importa que tempestade você enfrente, não importa que batalha você esteja enfrentando, a vitória pertence ao Senhor. Ele nunca perdeu e nunca perderá. Não importa a batalha, não importa a provação, não importa quão forte o inimigo pareça, a vitória de Deus é certa. Ele vê tudo. Ele luta por seu povo e sua justiça sempre prevalecerá. Quando confiamos em seu tempo, quando permanecemos firmes na fé, quando confiamos em suas armas espirituais em vez de nossa própria força, estamos ao lado daquele que não pode ser derrotado. Mesmo quando parece que o mal tem a vantagem, mesmo quando o mundo parece sombrio, mesmo quando não podemos ver o resultado, Deus ainda está no controle. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E seus propósitos sempre serão cumpridos. O inimigo já foi derrotado. A vitória já foi conquistada. E aqueles que colocam sua confiança no Senhor nunca serão abalados. O propósito do sofrimento. O sofrimento é parte de um mundo caído. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, a dor e o sofrimento tornaram-se uma realidade inevitável da existência humana. No início, Deus criou um mundo perfeito. Não havia doença, nem tristeza, nem morte. O homem caminhava em harmonia com Deus, livre do medo, livre da dor. Mas quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, tudo mudou. O pecado entrou e com ele veio o sofrimento. Não era o desejo de Deus que sua criação experimentasse dor, mas porque ele deu ao homem livre-arbítrio, ele permitiu que fizessem uma escolha. E com essa escolha, vieram consequências que ecoaram ao longo da história. Quando olhamos para o mundo hoje, vemos os efeitos dessa natureza caída por toda parte. Vemos doenças que roubam a vida, tragédias que deixam famílias destruídas, desastres naturais que levam tudo em um instante, injustiça, crueldade e ódio. As pessoas perguntam: se Deus é bom, por que ele permite isso? Mas a verdadeira questão que devemos fazer é: de onde veio toda essa destruição? A resposta está nas primeiras páginas da Bíblia. No momento em que o pecado entrou no mundo, tudo mudou. A terra foi amaldiçoada. O trabalho tornou-se difícil. A dor tornou-se parte da vida. E a morte tornou-se inevitável. Maldita é a terra por tua causa. Com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Essa não é apenas uma história antiga, é a realidade que vivemos todos os dias. O sofrimento que vemos ao nosso redor não é porque Deus se deleita em nossa dor, mas porque o pecado
tem consequências. Toda doença, todo desastre, toda guerra, todo ato de maldade é resultado de um mundo que se afastou de Deus. Ele criou um mundo que era completo, mas o pecado trouxe corrupção. E quanto mais a humanidade se afasta de Deus, maior se torna o sofrimento. No entanto, mesmo neste mundo caído, a presença de Deus não nos deixou. Desde o início, Ele tinha um plano para redimir o que foi quebrado. Ele enviou profetas para chamar as pessoas de volta a Ele. Deu suas leis para guiar a humanidade para a justiça e, finalmente, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para carregar o sofrimento do mundo e trazer salvação àqueles que se voltassem para Ele. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. O mundo o rejeitou, assim como rejeitou Deus desde o início. O sofrimento é muitas vezes a maior evidência de nossa necessidade de Deus. Se este mundo fosse perfeito, não haveria anseio por algo maior. Mas o sofrimento nos lembra que algo está faltando. Ele desperta algo profundo dentro de nós. Um anseio por justiça, um clamor por paz, uma fome por cura. Vemos a dor e sabemos instintivamente que não era para ser assim. Sentimos o peso da perda e algo dentro de nós diz que isso não está certo. Esse anseio não é um acidente. É o reconhecimento da alma de que fomos criados para algo mais, algo eterno. As pessoas tentam escapar do sofrimento de muitas maneiras. Alguns recorrem à riqueza, pensando que o dinheiro pode protegê-los das dificuldades da vida. Outros buscam prazer, afogando sua dor em entretenimento, relacionamentos ou substâncias. Alguns tentam criar sua própria versão do céu na terra, convencidos de que, se tiverem as circunstâncias certas, o sofrimento desaparecerá. Mas não importa o quanto tentemos, não podemos escapar da realidade de um mundo caído. Mesmo os mais ricos, os mais bem-sucedidos, os mais fortes entre nós, não podem evitar o sofrimento. Ele vem para todos nós, de diferentes maneiras, em diferentes momentos. Ninguém está isento. No entanto, mesmo no sofrimento, há esperança, porque se o sofrimento é resultado do pecado, então a resposta deve ser encontrada naquele que venceu o pecado. O mundo pode estar quebrado, mas Deus não o abandonou. A dor pode ser real, mas não é o fim da história. O sofrimento existe porque este mundo caiu, mas há uma promessa de redenção, e essa promessa não é encontrada no mundo, mas naquele que o criou. Sofrimento e transformação. O sofrimento tem uma maneira de nos abalar até o âmago. Ele elimina as ilusões de controle, os confortos em que confiamos e as distrações que nos impedem de enfrentar as questões mais profundas da vida. Quando tudo está indo bem, é fácil ignorar Deus, é fácil acreditar que estamos no comando, que temos tudo sob controle. Mas quando o sofrimento chega, quando enfrentamos perda, doença, decepção ou mágoa, somos confrontados com nossas próprias limitações. De repente, somos lembrados de que não somos tão fortes quanto pensávamos. Ao longo da história, Deus usou o sofrimento para atrair as pessoas a Ele. Vez após vez, vemos nas Escrituras que quando as pessoas tinham tudo o que precisavam, elas se afastavam de Deus, tornavam-se orgulhosas, autossuficientes, convencidas de que poderiam viver sem Ele. Mas, quando a dificuldade vinha, quando suas forças não eram suficientes, elas clamavam a Ele. E nesses momentos, Deus não as rejeitava. Em vez disso, Ele as encontrava em seu sofrimento e se revelava de maneiras que elas nunca haviam visto antes. A nação de Israel é um exemplo poderoso disso. Quando estavam prósperos, muitas vezes esqueciam de Deus, adoravam ídolos, perseguiam seus próprios desejos
e abandonavam os mandamentos que ele lhes dera. Mas, quando o problema vinha, quando os inimigos atacavam, quando a fome assolava, quando eram levados ao cativeiro, eles se lembravam do Senhor, clamavam por livramento e, vez após vez, Deus os ouvia e os resgatava. O sofrimento deles os levou de volta àquele que nunca deixou de amá-los. No livro de Jó, vemos um homem que perdeu tudo: sua família, sua riqueza, sua saúde. Ele não entendia por que estava sofrendo. Ele lutou com Deus, fez perguntas, buscou respostas e, no meio de sua dor, ele encontrou Deus de uma maneira que nunca havia experimentado antes. No final de suas provações, Jó disse: "De ouvir dizer te ouvi, mas agora te veem os meus olhos." Jó 42, 5. Seu sofrimento o levou a uma compreensão mais profunda do poder e da soberania de Deus. Mesmo no Novo Testamento, vemos que o sofrimento não era algo a ser evitado, era algo que muitas vezes levava a uma fé maior. O apóstolo Paulo, que sofreu espancamentos, prisão, naufrágios e perseguição, escreveu que seu sofrimento o ensinou a não confiar em si mesmo, mas em Deus. "Quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12, 10. Ele disse que em sua fraqueza não tinha escolha a não ser depender completamente da força de Deus. Isso é o que o sofrimento faz: nos força a olhar além de nós mesmos, remove a falsa segurança que colocamos em nossas próprias habilidades, posses ou relacionamentos e nos faz perceber que nosso único fundamento verdadeiro é Deus. Há pessoas que nunca pensam em Deus até que o sofrimento entra em suas vidas. Quando tudo está confortável, elas não sentem necessidade dele. Mas quando perdem um ente querido, quando o médico dá más notícias, quando a vida toma um rumo inesperado, elas começam a buscar respostas, começam a procurar algo maior do que elas mesmas. E muitas vezes é nesses momentos de desespero que elas o encontram. Deus não se deleita em nosso sofrimento, ele não é distante ou indiferente, mas ele usará o que for necessário para nos trazer de volta a ele, porque sabe que nossa maior necessidade não é uma vida sem dor, é um relacionamento com ele. Se o sofrimento é o que é preciso para abrir nossos olhos, ele o permitirá, porque o que mais importa não é nosso conforto temporário, mas nosso destino eterno. O próprio Jesus sofreu por nós. O Filho de Deus, que estava com o Pai desde o princípio, desceu do céu e entrou em um mundo quebrado, cheio de dor, pecado e sofrimento. Ele deixou a glória do céu, onde não havia tristeza, nem doença, nem morte, e escolheu caminhar entre nós, experimentar o peso total do sofrimento humano. Ele não era imune à dor, não estava distante das lutas da vida. Ele sentiu fome, exaustão, rejeição, tristeza e traição. Ele experimentou o sofrimento de uma maneira que ninguém mais jamais experimentou, porque carregou o peso do pecado de todo o mundo sobre si mesmo. Desde o momento em que nasceu, o sofrimento fez parte de sua vida. Ele não nasceu em riqueza ou conforto, mas em uma manjedoura humilde, porque não havia lugar para ele em outro lugar. Seus pais terrenos tiveram que fugir para o Egito para escapar da ira do rei Herodes, que buscava matá-lo enquanto ainda era criança. Ele cresceu em uma casa simples, aprendendo o ofício de carpinteiro, experimentando as dificuldades do trabalho diário. Ele sabia o que significava estar cansado, trabalhar com as mãos, suportar as lutas de uma vida comum. Mas seu sofrimento foi muito além das dificuldades físicas. Durante seu ministério, Jesus enfrentou rejeição. As próprias pessoas que ele veio salvar se voltaram contra ele. Ele pregou a verdade, curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos, ressuscitou os mortos e, ainda assim, muitos se recusaram a crer. Os líderes religiosos de sua época
o desprezaram. Eles o chamaram de blasfemo, mentiroso, uma ameaça à sua autoridade. Eles conspiraram contra ele, procurando maneiras de prendê-lo, silenciá-lo, destruí-lo. Uma das maiores dores que uma pessoa pode experimentar é a traição. Jesus conheceu essa dor intimamente. Um de seus próprios discípulos, Judas, caminhou com ele por anos, viu seus milagres, ouviu seus ensinamentos e ainda assim escolheu traí-lo por 30 moedas de prata. Judas o beijou na face, um gesto de amizade, mas foi o sinal que levou à sua prisão. E quando ele foi levado, o resto de seus discípulos, aqueles que haviam jurado ficar ao seu lado, fugiram com medo. Pedro, que declarara que nunca negaria Jesus, jurou 3 vezes que não o conhecia. Jesus ficou sozinho. O sofrimento da cruz foi além de qualquer coisa que possamos imaginar. Ele foi falsamente acusado, injustamente condenado e sentenciado à morte. Os soldados romanos zombaram dele, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o espancaram impiedosamente. Ele foi açoitado com chicotes que rasgaram sua carne, seu corpo quebrado e sangrando. Ele foi forçado a carregar sua própria cruz pelas ruas, o peso pressionando suas costas já feridas. E quando chegaram ao lugar da execução, cravaram pregos em suas mãos e pés, levantando-o para pendurar entre 2 criminosos. A dor física era insuportável, mas o sofrimento espiritual foi ainda maior. Enquanto pendia na cruz, carregando o pecado do mundo, ele experimentou a separação do Pai. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Naquele momento, ele tomou sobre si a punição que merecíamos. Ele, que nunca pecara, tornou-se pecado por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Jesus não precisava suportar esse sofrimento. A qualquer momento, ele poderia ter chamado anjos para resgatá-lo. Ele poderia ter parado tudo com uma única palavra. Mas ele escolheu sofrer. Ele escolheu a dor, a humilhação, a agonia, por causa de seu amor por nós. Seu sofrimento não foi em vão. Foi o preço que ele pagou para nos redimir, para nos oferecer perdão, para abrir um caminho para que tenhamos vida eterna. Ele sofreu para que não tivéssemos que sofrer eternamente. Ele carregou nossos pecados para que pudéssemos ser libertos. Provações que moldam a fé. Deus molda a nossa fé através das provações. Quando a vida é fácil, quando tudo vai de acordo com o plano, é simples acreditar. É simples confiar. Mas a fé, que nunca é testada, é uma fé que nunca cresce. Assim, como o fogo refina o ouro, as provações refinam nossos corações. Assim como a pressão fortalece o aço, a adversidade fortalece nossa confiança em Deus. É nos momentos de dificuldade, nas estações de luta, que Deus está nos moldando, nos preparando, nos aproximando dele. Ao longo das Escrituras, vemos que as provações não são sem sentido. Elas servem a um propósito na vida de cada crente. Não são sinais da ausência de Deus, mas sim prova de seu trabalho de refinamento. Quando Deus permite o sofrimento, Ele não está nos punindo. Ele está nos moldando, nos fortalecendo, nos tornando mais semelhantes a Ele. Ele vê o quadro maior, sabe do que precisamos e, às vezes, o que mais precisamos não é conforto, mas resistência. Não facilidade, mas perseverança. Não uma fuga, mas uma transformação. A história de José é um dos exemplos mais claros dessa verdade. Quando jovem, José teve sonhos de grandeza. Deus lhe deu uma visão de seu futuro, uma promessa de que um dia ele estaria em uma posição de liderança. Mas antes que essa promessa se cumprisse, José enfrentou anos de sofrimento. Ele foi traído por seus próprios irmãos, jogado em uma cisterna, vendido como escravo. Foi acusado falsamente
preso por um crime que não cometeu e deixado para esperar anos em incerteza. Teria sido fácil para José desistir, acreditar que Deus o havia esquecido. Mas por meio de cada provação, Deus o estava moldando. Ele estava ensinando a José paciência, humildade e uma fé inabalável. E quando o tempo certo chegou, José foi elevado, colocado em uma posição de poder e usado por Deus para salvar uma nação inteira da fome. E disse Faraó a José: Vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Gênesis 40:41. As provações revelam o que realmente está em nossos corações. Quando tudo é tirado, quando os planos que fizemos desmoronam, quando as coisas em que confiamos desaparecem, somos forçados a perguntar a nós mesmos: minha fé é real? Confio em Deus, mesmo quando não entendo? É nesses momentos que nosso relacionamento com Ele é fortalecido ou abandonado. E para aqueles que escolhem se agarrar, que escolhem confiar, mesmo quando não podem ver o resultado, a recompensa é uma fé maior, uma dependência mais profunda e um fundamento inabalável. O apóstolo Paulo entendeu isso bem. Ele enfrentou naufrágios, prisão, espancamentos, fome e perseguição constante. Ele orou por alívio, mas, em vez de remover suas lutas, Deus lhe deu algo maior. Ele disse a Paulo que sua graça era suficiente, que sua força se aperfeiçoava na fraqueza. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 1 Coríntios 12:9. As provações de Paulo não destruíram sua fé. Elas a aprofundaram. Ele aprendeu a se alegrar no sofrimento, sabendo que Deus o estava usando para um propósito maior. Ele declarou: exultamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5:3-4. Mesmo Jesus, embora fosse o Filho de Deus, enfrentou provações. Ele sofreu rejeição, traição, sofrimento e a agonia da cruz. E embora fosse sem pecado, ele trilhou o caminho da dificuldade, mostrando-nos que o sofrimento não é um sinal de abandono de Deus, mas parte de seu plano divino. Se o Filho de Deus foi aperfeiçoado pelo sofrimento, quanto mais devemos permitir que as provações nos moldem. As provações refinam nossa fé como um ferreiro refina o metal. Quando o ouro é colocado no fogo, o calor queima as impurezas, deixando algo puro, algo forte. Deus faz o mesmo conosco. Ele permite que passemos pelo fogo, não para nos destruir, mas para nos tornar algo maior. Ele está removendo o orgulho, o medo, a dúvida, as coisas que nos impedem de confiar plenamente nele. Ele está nos moldando em pessoas que podem permanecer firmes, que podem suportar, que podem andar por fé e não por vista. Não há fé sem teste. Não há força sem luta. Não há crescimento sem desafio. Deus usa cada provação para aprofundar nossa dependência dele, para nos lembrar que este mundo não é nosso lar, para nos atrair para mais perto de sua presença. E embora as provações possam ser dolorosas, elas nunca são desperdiçadas. Cada dificuldade, cada decepção, cada tempestade é uma oportunidade para nossa fé crescer, para nossa confiança ser fortalecida, para nossos corações serem moldados à imagem de Cristo. O propósito maior do sofrimento. O sofrimento pode ser usado para um propósito maior. É difícil ver isso no momento, difícil entender quando a dor é recente, quando as feridas estão abertas, quando o peso da dificuldade parece insuportável. Mas Deus não permite o sofrimento sem uma razão. Ele não desperdiça nossa dor. O que parece um revés, o que parece o fim, pode muitas vezes ser a própria coisa que Deus usa para trazer algo maior do que jamais imaginamos. Ao longo das Escrituras, vemos Deus usando o sofrimento para realizar seus planos. Vemos isso na vida de José, que foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, preso injustamente,
e esquecido em uma terra estrangeira. No entanto, por meio dessas mesmas dificuldades, Deus o posicionou para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Quando a fome assolou a terra, foi a liderança de José que salvou inúmeras vidas, incluindo os próprios irmãos que o traíram. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem. Gênesis 50:20. Vemos isso na história de Ester, uma jovem judia que foi tirada de sua casa e forçada a entrar em um palácio real. Ela não escolheu essa vida. Não pediu pelo fardo de se apresentar diante de um rei para salvar seu povo. Mas, por meio de seu sofrimento, por meio de sua incerteza, Deus a colocou exatamente onde ela precisava estar. E quando chegou o momento, ela pôde dizer: se perecer, pereci. Ester 4:16. Porque sabia que mesmo seu sofrimento tinha um propósito maior. Mesmo o sofrimento de uma nação inteira tinha significado. Os israelitas foram escravizados no Egito por mais de 400 anos, clamando a Deus por libertação. Teria sido fácil pensar que ele os havia abandonado, que sua dor não tinha propósito. Mas, em seu tempo perfeito, Deus levantou Moisés para libertá-los da escravidão. E por meio de seu sofrimento, por meio de sua jornada no deserto, eles vieram a conhecer Deus de maneiras que nunca haviam conhecido antes. Eles viram seus milagres, testemunharam seu poder, receberam sua lei e se tornaram um povo separado para sua glória. O sofrimento nas mãos de Deus nunca é desperdiçado. Pode parecer sem sentido, pode parecer cruel, mas quando entregue a Ele, torna-se a própria coisa que nos molda, que nos prepara, que nos posiciona para algo maior. Às vezes, o sofrimento é o que nos aproxima de Deus. Quando a vida é fácil esquecê-lo, confiar em nossa própria força. Mas, quando a dificuldade vem, somos forçados a nos apoiar nele, a buscá-lo, a depender dele de maneiras que nunca fizemos antes. E nessa busca, nós o encontramos. Outras vezes, o sofrimento é o que nos capacita a ajudar os outros. A dor que suportamos, as provações pelas quais passamos, tornam-se o próprio testemunho que encoraja outra pessoa. Uma pessoa que passou por luto pode confortar aqueles que estão de luto. Alguém que lutou contra uma doença pode falar palavras de esperança aos enfermos. Uma pessoa que enfrentou fracasso, decepção, perda, quando encontra cura, quando encontra restauração, torna-se uma prova viva de que Deus é fiel, de que Ele pode tomar até os momentos mais sombrios e trazer luz deles. Mas o maior exemplo de sofrimento sendo usado para um propósito maior é encontrado em Jesus Cristo. Ele foi zombado, espancado e pregado na cruz, sofrendo uma morte que não merecia. Para aqueles que assistiram, parecia derrota, parecia o fim. Mas naquele sofrimento, naquela dor, Deus estava realizando o maior ato de redenção que o mundo já viu. Por suas feridas, somos curados. Por sua morte, nos foi dada a vida. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. O que parecia tragédia era, na verdade, vitória. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. O que vemos como sofrimento, Ele vê como preparação. O que vemos como perda, Ele vê como transformação. Não há sofrimento tão grande que Ele não possa usar. Não há dor tão profunda que Ele não possa redimir. O que o inimigo pretende para o mal, Deus pode transformar para o bem. A própria coisa que parece insuportável hoje pode ser a própria coisa que leva a algo maior amanhã. Quando o sofrimento é colocado nas mãos de Deus, torna-se uma ferramenta para a sua glória, um testemunho de sua fidelidade e uma testemunha de seu poder.
Quando o sofrimento é colocado nas mãos de Deus, torna-se uma ferramenta para sua glória, um testemunho de sua fidelidade e uma testemunha de seu poder. A promessa de um fim para o sofrimento. Nossa dor é temporária, mas a glória de Deus é eterna. Não importa quão profundo seja o sofrimento, não importa quão pesado seja o fardo, não importa quão escura seja a noite, isso não durará para sempre. A dor tem uma data de validade, o sofrimento chegará ao fim, mas a glória de Deus, as promessas de seu reino e a alegria eterna que Ele oferece nunca desaparecerão. O que suportamos agora é apenas por uma temporada, mas o que Deus preparou para aqueles que o amam durará para sempre. Ao longo das Escrituras, somos lembrados de que esta vida não é nosso lar final. Estamos de passagem, somos peregrinos. Estamos em uma jornada rumo a algo muito maior do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer. As provações que enfrentamos agora, as dificuldades que nos pesam, não são sem sentido. Elas fazem parte de um quadro maior, parte de uma história que Deus está escrevendo, uma história que não termina em dor, mas em vitória. O apóstolo Paulo, que suportou sofrimentos além do que a maioria de nós poderia imaginar, disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Ele não estava ignorando o sofrimento, não estava dizendo que era fácil, mas entendia que, em comparação com a eternidade, a dor desta vida presente não é nada. A dor tem uma maneira de estreitar nossa visão. Quando estamos no meio do sofrimento, pode parecer que nunca terminará. Pode consumir nossos pensamentos, nossas emoções, nosso próprio senso de esperança. Pode nos fazer acreditar que este momento é tudo o que existe. Mas Deus nos chama a levantar nossos olhos além de nossas circunstâncias atuais. Ele nos chama a ver com uma perspectiva eterna, a entender que o que estamos enfrentando hoje não é a palavra final. Assim como uma mãe suporta a dor do parto, sabendo que uma nova vida está do outro lado, suportamos o sofrimento sabendo que algo maior está por vir. O próprio Jesus mostrou-nos essa verdade. Ele suportou a cruz, a vergonha, a agonia, não porque precisava, mas porque viu além disso. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. Ele sabia que seu sofrimento não era o fim da história. Ele sabia que por meio dele a redenção viria. Ele fixou seus olhos no eterno e nos chamou a fazer o mesmo. Quando sofremos, é fácil perguntar por quê. É fácil questionar Deus, perguntar por que Ele permite a dor, por que Ele não remove a luta, por que Ele não intervém da maneira que esperamos. Mas a verdade é que Deus está sempre trabalhando. Ele está sempre se movendo. E embora não possamos ver agora, não há nada que suportemos que Ele não usará para um propósito maior. A dor que experimentamos nesta vida não é desperdiçada. Está nos moldando, nos refinando, nos aproximando dele. E no final, será ofuscada pela glória do que está por vir. Um dia, toda lágrima será enxugada, toda tristeza será transformada em alegria, toda ferida será curada. Deus prometeu que em seu reino não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Essa é a esperança que sustentamos. Essa é a certeza que nos carrega pelas noites mais escuras. Não importa o que suportemos agora, é nada comparado à glória que nos espera. O sofrimento deste mundo é real, mas é temporário. A glória de Deus é maior e é eterna. Deus
acabará com todo o sofrimento. Deus um dia acabará com todo o sofrimento. A dor, o sofrimento, a doença, a perda, nada disso durará para sempre. Embora vivamos em um mundo cheio de tristeza, embora experimentemos provações que nos testam até o âmago, está chegando o dia em que todo o sofrimento cessará. Deus prometeu que Ele enxugará toda lágrima, que fará todas as coisas novas, que trará um fim à destruição que assola este mundo desde que o pecado entrou nele. O sofrimento nunca fez parte do projeto original de Deus. Quando Ele criou os céus e a terra, quando formou o homem à sua própria imagem, tudo era perfeito. Não havia doença, nem morte, nem dor. A humanidade caminhava em perfeita comunhão com Deus, sem medo, sem vergonha, sem tristeza. Mas o pecado entrou no mundo, e com ele veio o sofrimento. O mundo ficou fraturado, a própria criação foi amaldiçoada, e a partir daquele momento, a dor tornou-se parte da experiência humana. Maldita é a terra por tua causa. Com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Mas Deus não nos deixou em nosso sofrimento. Desde o início, Ele tinha um plano de redenção, um plano para restaurar o que foi perdido. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para carregar o peso de nosso sofrimento, para tomar sobre si a punição pelo pecado, para abrir o caminho para que sejamos reconciliados com Ele. E por meio de Cristo, temos a promessa de que o sofrimento não durará para sempre. Está chegando o dia em que Ele retornará, quando estabelecerá seu reino em plenitude, quando trará um fim a toda dor e tristeza. O livro de Apocalipse nos dá um vislumbre do que está por vir. Ele fala de um novo céu e uma nova terra, onde Deus mesmo habitará com seu povo. Declara que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Essa promessa não é apenas uma esperança distante. É uma realidade que molda como suportamos o sofrimento agora. Quando sabemos que a dor é temporária, quando sabemos que está chegando o dia em que Deus consertará todas as coisas, podemos caminhar pelas provações com uma perspectiva diferente. Não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. Não enfrentamos o sofrimento como se fosse a palavra final. Suportamos sabendo que cada dificuldade, cada aflição, cada lágrima que derramamos está nos levando a um futuro onde o sofrimento não existirá mais. Mesmo agora, Deus está trabalhando para trazer esse dia. Embora o sofrimento ainda exista, embora a dor ainda seja parte deste mundo, Ele está no processo de redimir, restaurar e renovar. Cada momento de sofrimento, quando colocado em suas mãos, está sendo tecido em seu plano maior. Ele o está usando para atrair pessoas a si, para refinar a fé, para moldar corações para a eternidade. E um dia, a obra estará completa. Um dia, estaremos em sua presença, livres de todo fardo, livres de toda tristeza, e veremos com nossos próprios olhos o cumprimento de sua promessa. O inimigo quer que o sofrimento nos faça duvidar, que nos faça questionar a bondade de Deus, que nos faça acreditar que a dor é tudo o que existe. Mas Deus quer que o sofrimento nos lembre de sua promessa, que volte nossos corações para Ele, que nos faça ansiar pelo dia em que Ele fará todas as coisas novas. A escuridão deste mundo é real, mas não é permanente. As provações que enfrentamos são dolorosas, mas não são eternas. Sinais de que Deus está preparando você. Há momentos na vida em que nos perguntamos se Deus está ouvindo. Oramos, esperamos, e ainda assim, nada parece mudar. Mas deixe-me dizer uma coisa. Deus está sempre trabalhando. Ele está preparando você, moldando você e conduzindo você para algo maior do que você pode imaginar.
A questão é: você está pronto para receber suas bênçãos? Sinal número 1. Aumento de desafios e provações. Há momentos na vida em que o caminho fica mais difícil, não mais fácil, quando o peso de seus fardos parece mais pesado do que antes e as tempestades parecem implacáveis. Você pode se perguntar por quê? Pode perguntar a Deus: por que estou enfrentando isso? Por que tudo está ficando mais difícil? Mas e se eu te dissesse que as provações pelas quais você está passando agora não são para destruí-lo, mas para prepará-lo? Quando Deus está se preparando para abençoá-lo, Ele muitas vezes permite que desafios venham ao seu caminho, não para quebrá-lo, mas para moldá-lo. Você vê, Deus está mais preocupado com seu caráter do que com seu conforto. Ele está mais interessado em prepará-lo para a bênção do que simplesmente dá-la a você antes que você esteja pronto. Muitas vezes, antes de Deus levá-lo ao próximo nível, Ele testará seu coração. Ele permitirá lutas para refinar sua fé, para fortalecer sua determinação, para garantir que quando a bênção vier, você possa carregá-la com sabedoria e humildade. Pense na vida de José. Ele teve uma visão de Deus, um sonho de grandeza, mas antes de ver esse sonho realizado, ele teve que suportar traição, escravidão, falsas acusações e anos na prisão. Não aconteceu porque Deus o havia abandonado, aconteceu porque Deus o estava preparando. As provações de José não eram um sinal de que Deus o havia esquecido, eram prova de que Deus o estava preparando para algo maior. Talvez agora você esteja em um lugar onde tudo parece estar desmoronando. Você esteve orando, crendo, esperando, mas em vez de um avanço, tudo o que você vê é dificuldade. É quando o inimigo sussurra: se Deus estivesse realmente com você, por que isso está acontecendo? Mas deixe-me dizer algo. O inimigo só ataca o que ele teme. As lutas que você está enfrentando não são prova de que você foi esquecido, são evidências de que Deus está preparando você. Se você não estivesse destinado a algo grande, o inimigo não se incomodaria com você. Os maiores guerreiros de Deus não são feitos em temporadas de facilidade. Eles são forjados no fogo da adversidade. Um soldado não é treinado no campo de batalha. Ele é treinado na dificuldade da preparação. Antes de Davi enfrentar Golias, ele teve que enfrentar leões e ursos. Antes de Moisés liderar uma nação, ele passou 40 anos no deserto. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele foi levado ao deserto por 40 dias de teste. Se você está enfrentando desafios agora, pode ser porque Deus está fortalecendo você para o que está por vir. A dor tem um propósito. Ela ensina a resistência, elimina o orgulho. Força você a confiar em Deus de maneiras que nunca fez antes. Quando tudo é fácil, somos tentados a confiar em nós mesmos, a acreditar que temos tudo sob controle. Mas, no fogo das provações, aprendemos o que significa confiar verdadeiramente em Deus. Aprendemos que Ele é nosso provedor, nosso sustentador, nosso refúgio. Aprendemos que mesmo quando não temos mais nada, Ele ainda é suficiente. Algumas das batalhas mais difíceis que você está enfrentando agora são as próprias coisas que o prepararão para a bênção que está por vir. Talvez você tenha perdido um emprego e não entenda por quê. Talvez um relacionamento tenha terminado e você se sinta quebrado. Talvez a vida pareça injusta e você não consiga ver um caminho adiante. Mas e se essa perda for, na verdade, uma preparação para algo melhor? E se a dor estiver empurrando você para o lugar exato onde Deus quer que você esteja? O inimigo quer que você se concentre na luta. Ele quer que você acredite que este é o fim, que você não conseguirá passar por isso. Mas Deus está dizendo: aguente firme, estou trabalhando,
estou fortalecendo você, estou preparando você para algo maior do que você pode ver agora. A pressão que você sente não é para esmagá-lo, é para posicioná-lo. O fogo pelo qual você está passando não é para queimá-lo, é para refiná-lo. Quando o ouro é purificado, ele precisa passar por um calor intenso. As impurezas sobem à superfície e o refinador as remove. O processo não é fácil, mas torna o ouro mais valioso. Da mesma forma, Deus permite provações para refiná-lo, para remover o que não pertence, para torná-lo mais forte, mais sábio, mais fiel. As próprias desafios que parecem insuportáveis agora podem ser as coisas que o preparam para a bênção que está por vir. Sinal número 2. Uma temporada de espera. Esperar é uma das coisas mais difíceis que temos que fazer na vida. Vivemos em um mundo que exige resultados instantâneos, onde as pessoas querem sucesso da noite para o dia, onde tudo é projetado para se mover mais rápido. Mas Deus não opera nos horários humanos. Seu tempo não é o nosso tempo. E seus caminhos são mais altos que os nossos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 8. Quando Deus o chama para uma temporada de espera, não é para puni-lo, é para prepará-lo. Pense em uma semente plantada no solo. Você pode regá-la, garantir que receba luz solar, fazer tudo o que é necessário para ajudar a crescer, mas não importa o quanto você se esforce, não pode forçá-la a brotar antes do tempo. Há uma estação designada para a colheita, e até que esse tempo chegue, a semente permanece escondida sob o solo. Ela está crescendo, mas você não pode vê-la. As raízes estão se formando, mas estão abaixo da superfície. E quando o tempo certo chegar, a semente romperá o solo. É assim que é uma temporada de espera. Parece que nada está acontecendo. Parece que suas orações estão sem resposta. Parece que Deus está em silêncio. Você pode olhar ao redor e ver outros recebendo seus avanços, entrando em seu propósito, enquanto você ainda está esperando. E nessa espera, a dúvida se insinua. O inimigo sussurra. Talvez Deus tenha esquecido de você. Talvez você não seja bom o suficiente. Talvez você nunca chegue lá. Mas isso é uma mentira. Deus nunca está atrasado. Ele nunca está fora do cronograma. Ele sabe exatamente o que está fazendo. A temporada de espera não é tempo desperdiçado. É tempo de preparação. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está alinhando coisas, movendo peças para o lugar, preparando seu coração para que quando a bênção vier, você esteja pronto para recebê-la. Às vezes, pensamos que estamos prontos, mas Deus sabe o contrário. Se Ele nos der a bênção cedo demais, podemos michandlá-la, podemos tomá-la como garantida, podemos entrar em algo para o qual não estamos espiritualmente ou emocionalmente preparados. Pense em Davi. Ele foi ungido como rei quando era apenas um jovem pastor, mas não assumiu o trono imediatamente. Ele teve que esperar. Teve que passar por batalhas, dificuldades, traições. Teve que crescer para se tornar o homem que Deus precisava que ele fosse. Se Davi tivesse se tornado rei no momento em que foi ungido, ele não estaria pronto. Ele teve que aprender a confiar em Deus nas cavernas antes de liderar uma nação a partir do trono. Ou pense em Abraão. Deus lhe deu uma promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Mas anos se passaram e ainda não havia filho. A espera deve ter sido insuportável às vezes. Ele provavelmente questionou, duvidou, lutou com a dúvida, mas a promessa de Deus não falhou. No tempo designado, Isaque nasceu, nenhum momento antes, nenhum momento depois. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Gênesis 18:10. Quando você está em uma temporada de espera, é fácil ficar frustrado.
É fácil comparar sua jornada com a dos outros, perguntar por que Deus parece estar abençoando eles enquanto você ainda está no mesmo lugar. Mas o que você não vê é o que Deus está fazendo nos bastidores. Você não vê as portas que Ele está preparando para abrir. Você não vê os perigos dos quais Ele está protegendo você. Você não vê como Ele está fortalecendo sua fé, construindo seu caráter e ensinando você a confiar completamente nele. A espera ensina a paciência. Força você a render seus próprios planos e confiar nos de Deus. Elimina o orgulho e lembra que você não está no controle. E esse é exatamente o lugar onde Deus quer que você esteja. Não confiando em sua própria força, mas na dele. José passou anos na prisão antes de entrar em seu destino. Moisés esperou 40 anos no deserto antes que Deus o chamasse para liderar Israel. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. Se eles tiveram que esperar, por que deveríamos esperar algo diferente? Deus nunca está com pressa, mas Ele está sempre no tempo certo. A questão não é se Deus cumprirá suas promessas, a questão é se você confiará nele enquanto espera. Você permanecerá fiel quando não vir progresso? Continuará a orar quando a resposta não vier imediatamente? Confiará que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando seu tempo é diferente do seu? Sinal número 3. Um chamado para uma fé mais profunda. Fé é fácil quando a vida é fácil. Quando tudo está indo de acordo com o plano. Quando as orações estão sendo respondidas. Quando as bênçãos estão fluindo. Não é difícil confiar em Deus. Mas o que acontece quando as respostas não vêm? O que acontece quando as portas permanecem fechadas? Quando a tempestade não passa? Quando você não pode ver o que Deus está fazendo? É quando a fé é verdadeiramente testada, e é quando Deus o chama a ir mais fundo. Um chamado para uma fé mais profunda não é um convite gentil. Muitas vezes é um desafio. Vem quando Deus pede que você confie nele além do que você pode ver, que creia mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. É o momento em que você percebe que a fé não é sobre sentimentos, é sobre obediência. Fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar naquele que as tem. Olhe para Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele fez o impossível. Ele desafiou a lógica, ele saiu em fé e ele andou. Mas, no momento em que focou no vento e nas ondas, no momento em que concentrou na tempestade em vez do Salvador, ele começou a afundar. Essa é a realidade da fé. Quando Deus o chama a ir mais fundo, Ele está chamando você a olhar além das circunstâncias, além da tempestade, além das coisas que o assustam, e a fixar seus olhos apenas nele. Muitas vezes, Deus permite situações em nossas vidas que nos forçam a confiar nele de maneiras que nunca fizemos antes. Talvez você tenha chegado a um lugar onde não pode mais confiar em sua própria força. Talvez você tenha chegado ao fim de si mesmo e agora não há outra escolha senão se apoiar completamente em Deus. Isso não é uma punição, é um convite, porque no momento em que você para de confiar em si mesmo e começa a confiar plenamente em Deus, é quando sua fé se torna real. Abraão foi chamado a uma fé mais profunda quando Deus pediu que ele deixasse tudo para trás: o conforto de sua casa, a familiaridade de sua terra, e entrasse no desconhecido. Deus não lhe mostrou o caminho inteiro. Ele simplesmente disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando li e refleti sobre Let God Fight Your Battles, de Billy Graham, senti meu coração pulsar com uma mistura de esperança, reverência e desafio. A mensagem central do livro, que nossas batalhas pertencem ao Senhor, ressoou profundamente em mim.
especialmente em um momento em que a vida parecia um campo de batalha sem fim. No Brasil, onde a fé é um pilar cultural, essa ideia de entregar nossas lutas a Deus não é apenas uma lição teológica, mas um convite para viver com confiança e paz em meio ao caos. A cultura brasileira, com sua espiritualidade vibrante e sua resiliência diante das adversidades, encontra eco perfeito nas palavras de Graham. Ele nos lembra que, assim como o samba carrega ritmo, mesmo nos momentos de dor, nossa fé pode nos sustentar, mesmo nas tempestades mais escuras. O que mais me tocou foi a história de Davi contra Golias, que Graham usa para ilustrar como a força humana é limitada, mas o poder de Deus é invencível. Davi, um jovem pastor, enfrentou um gigante com apenas uma funda e uma fé inabalável. Isso me fez pensar nas vezes em que enfrentei meus próprios Golias, problemas financeiros, dúvidas pessoais ou até mesmo a pressão de corresponder às expectativas alheias. Quantas vezes tentei lutar sozinho, confiando na minha própria capacidade, apenas para me sentir exausto e derrotado? A lição aqui é clara. Não precisamos carregar o peso das nossas guerras. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, entregar nossas batalhas a Deus é também um ato de humildade, reconhecendo que não estamos sozinhos. Assim como compartilhamos alegrias em uma roda de samba, podemos compartilhar nossas dores com Deus e com aqueles que nos cercam. Outra reflexão poderosa veio da ideia de esperar no tempo de Deus. Graham cita Abraão, que aguardou anos por um filho prometido, e José, que passou por traições e prisão antes de alcançar seu destino. No ritmo acelerado do Brasil moderno, onde queremos tudo para ontem, esperar é um desafio. Lembro-me de um período em que buscava desesperadamente uma solução para um problema familiar. A ansiedade me consumia e eu tentava forçar portas que não se abriam. Mas, ao ler Graham, percebi que esperar não é passividade, é confiança ativa. É orar em vez de entrar em pânico, louvar em vez de se preocupar. Essa paciência me trouxe paz e, eventualmente, a solução que eu não podia imaginar. No contexto brasileiro, onde a fé muitas vezes nos une em novenas ou cultos fervorosos, esperar em Deus é um lembrete de que Ele nunca está atrasado. A justiça de Deus, outro tema central, também me marcou. Graham enfatiza que Deus vê tudo, cada traição, cada injustiça, cada lágrima. Isso me confortou ao lembrar de momentos em que fui mal compreendido ou ferido. No Brasil, onde histórias de superação são celebradas, a promessa de que Deus cuidará de tudo no seu tempo é um bálsamo. Aprendi a perdoar e a liberar a amargura, confiando que a vingança pertence ao Senhor. Essa lição me libertou para viver com leveza, como quem dança ao som do forró, sabendo que o próximo passo está nas mãos de Deus. As batalhas espirituais, descritas por Graham, me fizeram refletir sobre a importância das armas espirituais: oração, jejum, adoração e a palavra de Deus. No Brasil, onde a espiritualidade é expressa em cânticos vibrantes e orações apaixonadas, essas práticas são naturais. Lembro-me de um momento em que a ansiedade me dominava, mas, ao orar e louvar, senti uma paz que não explicava. Graham nos ensina que essas armas são mais poderosas do que qualquer estratégia humana. Aplicar isso na vida significa priorizar o tempo com Deus, mesmo em meio à correria do dia a dia. O sofrimento abordado por Graham também me ensinou que a dor tem um propósito. No Brasil, onde enfrentamos desafios sociais e econômicos, essa mensagem é vital. A história de Jó, que encontrou Deus mais profundamente em sua dor, me inspirou a ver minhas lutas como oportunidades de crescimento. Em vez de questionar por quê, Zrenia, comecei a perguntar para quê. Essa mudança de perspectiva transformou minha abordagem à vida, me tornando mais resiliente
e esperançoso. Por fim, a promessa de que Deus acabará com todo o sofrimento me enche de esperança. No Brasil, onde sonhamos com um futuro melhor, essa visão de um novo céu e uma nova terra nos motiva a perseverar. Saber que a dor é temporária me dá forças para enfrentar o presente com coragem, como um brasileiro que enfrenta dificuldades com um sorriso no rosto. Lições para a vida que tirei disso tudo é prática e transformadora. Primeiro, aprendi a entregar minhas batalhas a Deus, confiando que Ele é maior que qualquer problema. Segundo, aprendi a esperar com paciência, sabendo que o tempo de Deus é perfeito. Terceiro, escolhi perdoar e confiar na justiça divina, liberando meu coração da amargura. Quarto, fortaleci minha vida espiritual com oração, adoração e leitura da Bíblia, armas que me sustentam nas lutas diárias. E por último, abracei o sofrimento como parte do plano de Deus, sabendo que cada provação me molda para algo maior. Essas lições não são apenas palavras. Elas mudaram minha forma de viver, trazendo paz, propósito e uma fé mais profunda. E aí, o que achou dessa mensagem poderosa de Billy Graham? Se ela tocou o seu coração, deixa um like para espalhar essa esperança. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus luta por nós. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo inspirador como este. E nos comentários, escreva amém ou conte como Deus já venceu uma batalha na sua vida. Quero ler sua história. Fique até o fim, porque tem uma surpresa especial esperando por você.